is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Quem pode ser salvo? Essa é uma pergunta muito interessante e ela está baseada no texto de Mateus capítulo 19, verso 25. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: quem então pode ser salvo? Esse versículo está dentro de um contexto maior, que nos fala de um encontro entre Jesus e um jovem rico. Esse jovem chegou para Jesus e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? É interessante que esse jovem está pensando no que ele pode fazer de bom. Ao qual Jesus lhe responde: por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas, se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. É interessante que, quando o rapaz pergunta a Jesus quais os mandamentos, Jesus apresenta para ele o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o quinto mandamentos nessa ordem. E acrescenta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É muito interessante que este jovem ele dá uma resposta impulsiva para Cristo. Assim como Paulo, lá fala em Filipenses capítulo 3, verso 6. Ele diz: tenho obedecido a tudo isso. Que me falta ainda? É interessante que ao indagar a Cristo, o que me falta ainda, Jesus coloca algo muito importante. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É muito importante entender que aqui no texto, Jesus não está preocupado com a questão dos bens. Jesus também não está dizendo que ricos vão para o inferno e pobres vão para o céu. Essa é uma visão tosca e ingênua. Jesus também não está exigindo nenhum tipo de perfeição, mas uma perfeição humana, mas um coração pronto e disposto para segui-lo. A ênfase na fala de Jesus é: vem e segue-me. É aí que se torna a grande diferença. O jovem, ouvindo as palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. A questão é: onde estava a segurança desse jovem? Na sua riqueza. Quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, a tendência é essa. Nós temos uma confiança falha, uma confiança que não é verdadeira. E quando Cristo nos pede, geralmente as pessoas, elas tendem a abandonar a Cristo, porque elas não querem largar aquilo que lhes é mais importante. É dentro desse contexto que Jesus vai dizer, no verso 23 e 24, ele vai dizer: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É importante salientar aqui que Jesus está usando uma hipérbole. Nós não podemos tentar olhar essa agulha como não sendo outra agulha senão a agulha de costura. Alguns tentam imaginar um portão. Não, Jesus está usando um dito proverbial. Esse dito proverbial era muito comum. Na Palestina, o camelo era o animal de maior envergadura, era o maior animal da Palestina. Existe um texto judeu da Babilônia que troca camelo por elefante, porque os elefantes eram comuns na Babilônia. Então, nós não podemos enfraquecer a hipérbole. Jesus está colocando aqui como uma coisa impossível. Né? É uma coisa impossível. Da mesma forma que é difícil você imaginar um camelo passar por o fundo de uma agulha,
É impossível um ser humano salvar-se a si mesmo, especialmente o rico. Jesus vai dizer, dificilmente entrará no reino do céu. É interessante que foi nesse contexto que os discípulos ficaram admirados e perguntaram, quem então pode ser salvo? E aí vem a resposta de Jesus. E essa resposta, para mim, é maravilhosa. Isso é impossível para os homens, mas para Deus, tudo é possível. Veja que da mesma forma que é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha, é impossível o homem alcançar a sua própria salvação. O homem não tem méritos na sua salvação. Ele não pode construir a sua salvação. O problema daquele jovem era que ele se confiava na sua religião, ele se confiava nos seus conceitos e principalmente na sua riqueza. E Jesus vai colocar isso diante dos discípulos e dizer, isso é impossível para os homens. Nenhum ser humano pode dizer, eu me salvei, ou eu me converti, ou eu vou me salvar, ou eu decidi entregar minha vida a Cristo. Isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Para o homem e para qualquer um é impossível ser salvo pelos seus próprios méritos, mas para Deus não. É interessante que Pedro, no verso 27, vai dizer, nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Parece que Pedro ficou pressionado com a ideia do impossível. Só que Jesus, compassivamente, não repreende, não castiga os discípulos, embora eles fossem muito interesseiros, e lhes dá uma resposta que ele diz, vocês vão se sentar no meu trono e julgar as tribos de Israel. Jesus reconhece que eles tinham deixado muita coisa, mas fica diante deles a visão de que a salvação não é por méritos pessoais. Então, quem pode ser salvo? Resposta? Ninguém. Ninguém pode ser salvo, a não ser por uma ação completa, total e transformadora de Deus. Por isso que a salvação é o maior milagre que alguém pode ter na vida. É o maior milagre que alguém pode desfrutar. A conversão é o maior sinal do poder de Deus para a transformação das pessoas. Portanto, se alguém está perguntando, quem pode ser salvo? Saiba, ninguém pode ser salvo por si mesmo. Não há méritos no ser humano. Nós estávamos destinados ao mais profundo inferno. Nós somos pecadores, e se não fosse a graça de Cristo, nenhum de nós poderia ser alcançado. É impossível para os homens, mas totalmente possível para Deus. E é essa mensagem que nós queremos deixar para você hoje. Louve a Deus pela sua salvação. Se você entregou sua vida a Cristo, lembre-se, não foi mérito seu, não foi a sua razão, foi o Espírito Santo quem abriu seus olhos. Por isso, glorifique a Deus pela sua salvação, pela salvação que foi recebida de graça e pela fé somente. Se você ainda não conhece a Cristo, hoje é um bom momento de deixar tudo o que tem e seguir a Cristo, entregando sua vida plenamente a Ele, porque somente nele você vai encontrar a verdadeira redenção. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.